Olá, meus magníficos! Eu sou a Maga. Se você gosta de ouvir contos de terror, ajude o canal a crescer se inscrevendo no botão aqui embaixo. E não esqueça de deixar o seu joinha para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E se você tiver alguma história de terror e quiser contar a sua história aqui no canal, o e-mail está na descrição. Se você quiser e puder ajudar o canal doando qualquer valor, a chave Pix também está na descrição. Desde já, magníficos! Nosso muito obrigado! Por volta das 3 horas da tarde do dia 3 de fevereiro, o professor Davenport e a senhorita Ida Sutcliffe, uma jovem muito pálida e delicada, que se havia submetido às sessões de Davenport por vários anos, terminavam um jantar num quarto do segundo andar de um hotel de Nova York. O professor Benjamin Davenport era uma celebridade, mas se dizia que ele devia sua fama a meios um tanto questionáveis. Os principais espiritualistas não depositavam no doutor a mesma confiança que manifestante assentavam em William Crookes ou Daniel Douglas Home. Médiuns gananciosos e sem escrúpulos, dizia o autor de Spiritualism in America, são os responsáveis pelos mais sombrios ataques à nossa causa. Quando as materializações não acontecem tão rapidamente quanto as circunstâncias exigem, esses médiums recorrem a truques e fraudes para se livrarem do problema. O professor Benjamin Davenport pertencia à classe desses médiums versáteis. Além disso, histórias estranhas circulavam sobre ele. Ele fora secretamente acusado de roubo em rodovias na América do Sul, de trapaça em jogos de azar em São Francisco e de uso precipitado de armas de fogo contra pessoas que nunca o haviam ofendido. Foi dito, quase abertamente, que a esposa do professor, vítima de seus abusos, havia morrido de tristeza em razão da infidelidade marital. Mas, apesar desses rumores irritantes, o Sr. Davenport, em virtude de suas habilidades como faquir e fraudador, continuava a exercer grande influência sobre algumas pessoas simples e ingênuas, a quem era impossível convencer de que não havia tocado os espíritos materializados de seus irmãos, mães ou irmãs, por meio daquele maravilhoso poder. Seu sucesso profissional recebia o acréscimo material de seu rosto moreno de Mefisto, seus olhos profundos e ardentes, seu nariz grande e curvo, da expressão cínica de sua boca e do tom sublime e quase profético de suas palavras. Quando o garçom fez sua última visita, ele não foi longe. Deu-se a seguinte conversa na sala: haverá uma sessão esta noite, na residência da senhorita Harding, disse o médium. Lá estarão muitas pessoas influentes e 2 ou 3 milionários. Esconda debaixo da saia a peruca loura e o pano branco com que costumam aparecer os espíritos. Está certo, respondeu Ida Sutcliffe em tom resignado. O garçom a ouviu caminhando pela sala. Depois de uma pausa, ela perguntou: de quem é o espírito que você vai subjugar essa noite, Benjamin? O garçom ouviu uma gargalhada estridente e brutal e a cadeira ranger sob o peso do professor. Adivinhe. Como eu poderia saber? Ela perguntou. Vou invocar o espírito de minha falecida esposa. E outra gargalhada explodiu na sala, repleta de sinistra leviandade. Um grito de terror saiu dos lábios de Ida. Um som abafado indicou ao bisbilhoteiro da porta que esta se arrastava até os pés do professor. Benjamin! Benjamin! Não faça isso! A dama soluçou. Por que não? Dizem que partiu o coração da senhorita Davenport, e esta história prejudica minha reputação. Mas será esquecida, assim que o espírito dela dirigir-se a mim, do além, em termos carinhosos, na presença de inúmeras testemunhas. Pois você falará comigo com ternura, não é, Ida? Não, não! Você não deve fazer isso. Não deve sequer
pensar nisso. Ouça-me, pelo amor de Deus. Durante os 4 anos em que lhe faço companhia, tenho sofrido muito, mas eu lhe obedeço fiel e pacientemente. Como você, tenho mentido e enganado as pessoas. Aprendi a imitar o sono e os sintomas dos clarividentes. Diga-me, alguma vez me recusei a servi-lo ou reclamei de alguma coisa, mesmo quando os meus ombros se curvavam com todo o peso do meu fardo? Lembra-se de quando você perfurou a carne de meus braços com agulhas de tricô? E o pior de tudo, eu imitei vozes distantes por detrás das cortinas e fiz mães e esposas acreditarem que seus filhos e maridos tinham vindo de um mundo melhor para se comunicar com elas. Quantas vezes eu realizei as mais perigosas proezas em salões com as lâmpadas apagadas, vestida com uma mortalha ou musselina branca. Representei formas sobrenaturais, cujos olhos turvados de lágrimas as pessoas reconheciam como os de entes queridos que haviam partido. Você não sabe o que sofri nesse trabalho profano. Zomba dos mistérios da eternidade. Eu padeço os tormentos de uma retribuição iminente. Meu Deus! E se algum dia os mortos que eu imitei surgirem em minha presença, com os braços erguidos, dirigindo-me suas terríveis imprecações? Esse terror constante machuca o meu coração e vai me matar. Estou consumida pela febre. Veja como estou macilenta, exausta e abatida. Mas permaneço sob o seu controle. Faça o que quiser comigo. Estou em seu poder e quero que seja assim. Por acaso eu já reclamei? Mas não me force a fazer isso, Benjamin. Tenha pena de mim. Lembre-se do que já fiz por você no passado e veja como sofro. Não tente esse simulacro. Não me obrigue a fazer o papel de sua falecida esposa, que era tão terna e bela. Oh, de onde veio esse pensamento que domina sua mente? Poupe-me, Benjamin, eu imploro. O professor não riu mais. Em meio à confusão de móveis revirados, o garçom distinguiu o som de um crânio batendo no chão. Ele concluiu que o professor Davenport derrubou a senhorita Ida com um soco ou a chutou quando ela se aproximava. Mas o garçom não entrou na sala, pois ninguém o chamara. Naquela noite, 40 pessoas reunidas no salão da Sra. Johanna Harding olhavam para a cortina. Lá, um espírito estava em processo de materialização. Uma lanterna escura, num canto da sala, contribuía com um lume que enfatizava a escuridão, em vez de amenizá-la. Um silêncio profundo impregnava o salão, salvo a respiração acelerada e contida dos espectadores. O fogo da lareira emanava misteriosos raios de luz semelhantes a espíritos fúlgidos sobre os objetos ao redor, quase indistinguíveis na penumbra. O professor Davenport estava naquela noite em sua melhor forma. O mundo espiritual obedecia sem hesitação, como se ele fosse o seu legítimo mestre. Ele era o poderoso príncipe das almas. Viram-se mãos sem braços colhendo flores dos vasos. O toque de um espírito invisível evocava doces melodias das teclas do piano. A mobília respondia com batidas inteligentes às perguntas mais imprevistas. O professor elevou-se em distorções simbólicas do chão a uma altura indicada pela Sra. Harding de 3 pés, e permaneceu suspenso no ar por 1/4 de hora, segurando brasas vivas nas mãos. Mas o fenômeno mais interessante e conclusivo seria a materialização do espírito da Sra. Arabella Davenport, conforme prometera o professor no início da sessão. "Chegou a hora!" exclamou o médium. E enquanto os corações de todos os presentes pulsavam ansiosamente e seus olhos se dilatavam com a dolorosa expectativa da materialização prometida, Benjamin Davenport permanecia diante da cortina. No crepúsculo, o homem alto de cabelos desgrenhados e demoníaca aparência era realmente belo e terrível. "Apareça, Arabella!" exclamou com a mesma voz de comando e com os mesmos gestos do Nazareno junto ao sepulcro de Lázaro. Todos esperavam. De repente, um grito irrompeu por trás da cortina. Um grito penetrante, estremecedor e terrível. Era o grito de uma alma que se extingue. Os espectadores estremeceram. A Sra. Harding quase desmaiou. O próprio médium pareceu surpreso. Mas Benjamin recobrou a compostura ao ver a cortina se mexer e deixar entrar o espírito.
A aparição era de uma jovem com longos cabelos loiros. Ela era linda e pálida, vestida com algum tecido claro e esbranquiçado. Seu seio estava nu, e no lado esquerdo aparecia uma ferida sangrenta na qual tremia uma faca. Os espectadores se levantaram e recuaram, empurrando suas cadeiras contra a parede. Os que, por acaso, olharam para o médium, notaram que uma palidez mortal se espalhava pelo seu rosto e que ele se encolhia e tremia. Mas a jovem senhora Arabella, a verdadeira, de quem ele se lembrava perfeitamente, veio em resposta à sua invocação e avançou em linha reta na direção do médium. Benjamin, cheio de terror, cobriu os olhos para impedir aquela visão medonha e, soltando um grito, fugiu escondendo-se por detrás do mobiliário. Mas a aparição mergulhou o dedo de uma mão descarnada no sangue de sua ferida e traçou-o na testa do médium inconsciente, enquanto repetia, num tom lento e monótono, que soava como o eco de um lamento repetidas vezes: "Você é meu assassino! Você é meu assassino!" E, enquanto ele rolava e se revirava no chão, aterrorizado, acenderam-se as luzes. O espírito havia desaparecido. Todavia, na sala de junta, por detrás da cortina, encontraram o corpo da pobre senhorita Ida Sutcliffe. Estava ela com feições horrivelmente distorcidas. Um médico que se fazia presente declarou que ela fora vítima de um ataque cardíaco. E essa é a razão pela qual o professor Benjamin Davenport apareceu sozinho em um tribunal de Nova York, para responder à acusação de ter assassinado sua esposa há 4 anos, em São Francisco.